Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e está começando a primeira temporada do nosso programa, chamado Homens de Valor. Que legal! Estou aqui com meu amigo pastor Emanuel. E aí, pastor? E aí, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o pastor Emanuel, como o pastor Rômulo acabou de falar, marido da Adriana, pai da Manuela e pai do Miguelzinho, né? E hoje a gente está recebendo dois queridos nossos aqui, dois amigos, homens de valor, Sancler, Vinícius. E aí, Sancler, fala um pouquinho aí de você. Muito legal, muito bom estar aqui. Deus abençoe a todos. Sou o Sancler, casado com a Raquel. Temos 2 filhos, né? O Henrique e o Arthur. Sou profissional da área de marinha mercante. Atualmente trabalho em terra, não viajo mais, nem tanto. E vai ser muito bom ter esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre homens de valor, do que a gente acredita. Vai ser muito bom. Fala aí, Vinícius. Olá, galera. Boa noite, né? Boa tarde, bom dia, né? Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo ou ouvindo esse programa. Meu nome é Vinícius, né? Sou engenheiro civil e trabalho com homens, né? No Ministério de Homens em Caxias. E Deus tem promovido, né, grandes coisas naquele ministério. E graças a Deus, né, nós estamos dando início a esse programa e que será de muito valor, né, será de muitas bênçãos para as nossas vidas. Amém. Bom, gente, nós temos um nome no nosso programa. A gente já falou aqui na abertura que é Homens de Valor. Eu escutei alguém falando certa vez que tudo aquilo que tem preço, você paga, você compra e você adquire. Porque tem um preço, se é alto, se é baixo, alguém pode comprar, alguém pode pagar. Mas tudo aquilo que é de valor não tem preço, não se paga, não se dimensiona o custo disso. Baseado nessa ideia, a gente escolheu esse nome para o nosso programa, Homens de Valor. Eu queria começar perguntando isso a vocês. Começar aqui por você, Sancler. O que é ser um homem de valor? Se a gente considerar que ao longo dos tempos, das décadas, das culturas, as pessoas sempre associaram a figura do homem a de alguém insensível, rude, que não se dobra, que tem que fazer valer suas opiniões o tempo todo, que não chora. Quem nunca ouviu isso, né? Homem que é homem não chora e tal. E é interessante que ainda existem muitos resquícios dessa mentalidade nos dias de hoje, na sociedade que nós vivemos. Não tenha dúvida. Inclusive, resquícios que são ou que estão presentes na vida de jovens. Não é só de gente idosa. Tem gente que acha isso, que é homem, essas coisas todas aí. Então eu queria perguntar para vocês, o que é isso? O que você pensa que é ser um homem de valor? Bom, homem de valor, eu entendo que é o homem que assume a sua responsabilidade e cumpre o seu propósito. Se você olhar desde o Éden, o homem excluiu sua responsabilidade de fazer aquilo que lhe era sua função, de cuidar da sua família, e deixou a sua responsabilidade um pouco de lado. Então ele começou a perder um pouco o seu senso o seu valor, quando ele, na verdade, deixou um pouco de lado aquilo que era cumprir o seu propósito. Então, homem de valor é aquele que sabe qual é o seu propósito e ele vai até o fim. Ele paga todas as etapas da sua vida cumprindo aquilo que Deus destinou para ele. Quer você seja na sua profissão, quer você cumpra o seu propósito como pai, quer você cumpra o propósito como amigo, você precisa cumprir as suas funções. O sucesso que é colocado para algumas pessoas em relação a ser um grande líder, na verdade, aquilo, dependendo do local onde você for, aquilo vai ter um determinado valor, mas talvez não seja o cumprimento de um propósito mais adequado, né? Quando você vai, um guerreiro, por exemplo, ele vai conquistar, vai ter o seu grande nome na história, mas ele tem um objetivo, é conquistar, porque ele quer a sua masculinidade está muito ali, era muito colocada. Hoje em dia, a gente corre o risco de ir para outro extremo.
entre você ter uma sensibilidade muito maior, tirando a responsabilidade do homem, que ele tem que cumprir na sua sociedade, família, e aí ele acaba perdendo o seu valor. Ele está meio perdido. O homem, hoje em dia, a gente consegue perceber essa perda de rumo. Ele está meio desorientado, porque a sociedade está mudando, ela está sendo transformada, e nós, ao longo da nossa vida, se nós não estivermos bem orientados, a gente vai perder o nosso propósito, aquilo que Deus chamou para cada um fazer, seja na família, seja na profissão. Agora, interessante o que você falou aí é que parece que o senso de valor ele vai sofrendo mutações. Sim. Na vida das pessoas, no pensar das pessoas, na medida em que as culturas vão mudando, Sim. né? Que a sociedade vai mudando, eu tenho a impressão que muita gente vai também mudando o seu senso de valor, o que é preocupante, o que é lamentável, porque, como nós dissemos na abertura, né? Valor é valor. Né? Valor não se negocia. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer... Valor é valor. Né? É interessante isso. Então, Vinícius, e aí? O que você acha? O que você pensa também sobre essa questão? Antes de te responder, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Eu sou casado com a Ruth. Senão eu vou apanhar em casa, né? Sou homem de valor. Eu tenho que falar. Não sou casado fala com não, a só Ruth. pra tu ver. Isso é um homem de valor, que ele sabe a sua posição. É casado, né? Isso, eu sou casado com a Ruth. Essa Rutinha tem que ver. tenho Essa dois faixa aí ela tem que ver. Rapaz, eu tava aqui pensando, falei, eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Não ficou nem pensando, nem pergunta, ficou pensando o que ia acontecer em casa. Então, assim, Meu Deus. eu sou pai da Heloísa e sou pai do João Pedro, né? E Qual a idade deles? João Pedro tá com 17 anos e a Heloísa com 6 anos de idade, né? Heloísa Heloísa uma figurinha. Cara, É uma figurinha. todo mundo conhece a Heloísa. Então, pastor, vamos lá. O que é um homem de valor, né? Eu vou até resumir do que meu pai sempre falava para mim. Ele falava o seguinte, que o homem ele tem que honrar suas calças. Opa! É isso aí. Eita! Desse E jeito. aí, a gente vem perdendo um pouco isso, né? Porque o homem de valor é aquele que faz cumprir a sua palavra, né? Aquele que tem a capacidade de reconhecer que errou e de pedir perdão. É aquele que reconhece, às vezes, que precisa de um conselho. É aquele que, às vezes, reconhece que ele precisa de ajuda. E nós, homens, na verdade, temos essas dificuldades, né? De reconhecer as nossas fragilidades, de reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos pedir perdão quando erramos, e de, às vezes, reconhecer que nós não sabemos, né? Porque a gente, às vezes, acha que você ter valor é quando você sabe tudo, quando você tem domínio sobre tudo, quando você controla tudo. Tem o reconhecimento. Tem um reconhecimento de todos, mas na verdade não é isso. O homem de valor é aquele que sabe reconhecer, né? Porque é mais fácil, às vezes, você esconder. Teoricamente é mais fácil você esconder os seus sentimentos, se você reconhecer o que você é de verdade, vestir uma capa de um super-homem, achando que aquilo ali vai, de alguma forma, te proteger, mas você acaba guardando coisas e trazendo prejuízos emocionais e prejuízos para sua família. Porque, às vezes, você fica tentando resolver do teu jeito, da tua forma, e não pede orientação, não pede ajuda, e, às vezes, quando você vai ver, você está totalmente envolvido e por uma circunstância e a tua vida está afundando. Então, o homem de valor, para mim, é aquele que, além de honrar as calças que veste, como diria meu falecido pai, é aquele que sabe reconhecer as suas limitações para que possa poder consertar, né, e poder avançar. É isso aí. Interessante uma coisa. Rapidinho, pastor. Ele falou lá da esposa, que senão ia chegar em casa e apanhar. Eu acho que o senhor também vai apanhar quando chegar em casa. Eu não escutei o senhor falando. Rapaz, eu não tinha disso. dado conta disso. Meu amigo, eu não ouvi o senhor dizendo aí. Já vou falar de você. Só um instante. Meu amigo. Tô aqui, querendo te ajudar. Homem se ajuda, né? Homem se ajuda. Olha o nosso corporativismo. Isso aí.
Então fala aí. Casado com a Zazá, 30 anos. Olha, Fizemos agora, em novembro do ano passado, 30 anos. 2 filhotes, 2 rapazes, Davi e o Rominho, 26 e 24 anos. E uma família feliz, abençoada. Eu louvo a Deus pela minha família. Amém. Mas Manu vai apresentar aqui também a Adriana, com certeza. Eu já falei, já fugi. já falou. Amor, já fugi aqui, já deixei o meu aqui, te amo, tá bom, crianças? Beijo do papai. Mas eu queria que você comentasse o seguinte. Eu percebi na definição do Sancler e do Vinícius que não dá para você definir homens de valor numa só frase. Na verdade, é um compêndio, é um conjunto de coisas que definem homem de valor, né? Difícil você dar uma frase só. É isso mesmo, pastor Manu? É definir uma palavra, assim, a gente pode definir, colocar uma palavra aqui, outra ali, etc., mas é um conjunto, né? Quando eu penso em homem de valor, eu penso em integridade, honestidade, moral, né? Homem de verdade é aquele que cumpre com a sua palavra, que é o que meu pai sempre falava, ó, se você falou, você tem que cumprir, você é homem e tal. E a gente cresceu com isso. E eu ouvi dos dois que ao longo do tempo, algumas coisas foram se perdendo com relação à questão do homem ser íntegro, ser empático, se colocar no lugar do outro, porque o homem de verdade se coloca no lugar do outro. Ele olha para o outro, ele pensa no seu próximo, no que o que gostaria que fizesse com você. Será que o que você está fazendo com ele é aquilo que você gostaria que fizesse com você? Então, acho que o homem de verdade, ele tem empatia. E o homem de verdade, ele tem que ir, ao longo da vida, ele tem que ir preservando isso. Isso não pode se perder. Eu como homem, você como homem, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Por quê? A gente percebeu que ao longo de alguns anos, isso foi se perdendo, isso foi sido inculcado na vida de muitas crianças, inclusive, né? Se a gente for pensar na década de 80, década de 90, a gente, assim que chegou a televisão no Brasil, lá na década de 70, quando o negócio começou a fomentar muito forte, os programas, eles vieram muito forte batendo nessa questão da masculinidade. Em alguns casos, até quem é macho de verdade não chora, aquela coisa toda no início. Só que lá na década de 90, algumas coisas foram se perdendo. E a imagem do homem ficou um pouco deturpada, né? Fragilizada. Porque a gente começou a perceber que, inclusive, em alguns desenhos, quem era a imagem forte, a pessoa que assumia a responsabilidade, se a gente for parar para analisar, era a mulher, não era o homem. Não era o homem que ia para o trabalho, para sustentar a família, para cuidar. Então, aquilo que nós aprendemos, isso foi se perdendo há um pouco de tempo. Eu lembro, a gente estava até conversando, né, antes do programa começar, sobre um programa que o nome era Família Dinossauro. Aí tinha um homem ali, a imagem daquele homem. Uma criança olhando, Sancler, aquele homem, o Dino, que era o chefe da casa. Uma criança olhando aquele chefe de casa. Você acha que a criança ia querer crescer e ser como aquele homem? Fala, Vini. Eu até, assim, se a gente analisar, ele até era a figura provedora do lar. Sim, sim. Porque a sua esposa, ela não trabalhava. Sim. Mas ele era a figura provedora. Mas só que ele era um cara super atrapalhado, sem credibilidade. Sem credibilidade. Sim. E acabava que quem governava a casa era a esposa e o filhinho, o bebezinho mais novo. Não é a mamãe. Não é a mamãe. É isso aí. Agora eu queria dar uma provocada aqui. Eu estou pensando aqui o seguinte. Tem gente que é criado num lar que tem valores. Sim. Firmes, saudáveis, dignos de serem copiados. Tem gente que não é criado ou criada em lar assim, né? E, portanto, ele não recebeu para reproduzir adiante na sua futura família e nem produzir consigo mesmo no seu comportamento. Ele não recebeu esses valores. A minha pergunta a vocês é a seguinte:
para ser um homem de valor. Quem não recebeu esses ensinamentos ao longo da vida, do crescimento, da formação, está condenado a não ter valores? Somente tem valores saudáveis na vida quem recebeu isso na criação. A gente sabe que a influência do que se recebe é muito importante. Muito forte. Isso nós concordamos. A pergunta não é essa. A pergunta é, quem não recebeu isso está condenado a não ter valores? Só tem valor quem recebeu esses ensinamentos? Necessariamente? O que vocês acham, Sancler? Entendeu a pergunta? Entendi. Eu fico muito feliz quando a gente olha para as questões dos exemplos que nós temos, de que nós precisamos quebrar alguns ciclos. Não é porque você não recebeu alguma coisa que você vai transferir a mesma bagagem, perpetuar aquele... Vamos supor, o pai chegava em casa, bebia, batia na mulher. O filho cresceu vendo isso, ele vai reproduzir na sua família porque aquilo era mais fácil, porque aquilo era o caminho que ele estava. Então, a Bíblia ela fala sobre algumas coisas muito importantes. Nós precisamos quebrar alguns ciclos. Quando você quebra ciclos, você te dá a oportunidade de ter um novo começo. Quando Jesus diversas vezes curava as pessoas ou perdoava, ele falou assim, vá e não peques mais. Então, havia uma necessidade de uma cisão. Então, quando você fala, pô, eu nunca aprendi a falar eu te amo, porque eu nunca ouvi eu te amo, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade a mais. Mas essa dificuldade, para ela, quando ela romper essa barreira, vai ser muito mais fácil ela poder implementar aquilo que ela não aprendeu. Ela vai se sentir vitoriosa. Porque facilidade, não obrigatoriamente, você vai fazer com que o outro tenha sucesso. Às vezes, as dificuldades fazem com que você rompa limites. Boa. E você possa, principalmente entendendo quem você é, mas entendendo quem está com você, te orientando. Então, eu acredito que você precisa ter mais sensibilidade do que sinceridade. É uma diferença muito grande, porque eu posso ser sincero, dizer que eu nunca recebi essa educação. Mas eu preciso ser sensível para quebrar o ciclo e começar uma nova atitude, um novo comportamento. Então, essa mudança de fase que faz a nossa vida ser de glória em glória é exatamente rompendo algumas barreiras que vão se colocando, ou seja, aquilo que era um limite. Então, a gente estava até conversando sobre a diferença entre limite e limitação. Limites são as barreiras, são aquilo que Deus coloca na nossa vida para nos proteger. E as limitações é aquilo que são barreiras colocadas, obstáculos da nossa vida que nos dificulta alcançar o nosso sucesso. E às vezes a gente troca, acha que Deus está colocando limitação, quando é limite. Então aquilo que é para nos proteger, para você não faça isso, não faça aquilo, porque é para te preservar, ao passo que as suas limitações, ele vai te orientar para você romper. Você não teve esse processo na sua vida, você não foi abraçado por um pai, você não teve o carinho de uma mãe, mas você pode quebrar um novo ciclo e começar uma nova jornada tendo essa orientação do Espírito em sua vida. Agora, é interessante que eu já vi muita gente falar isso. Eu nunca recebi tal coisa do meu pai, então eu não vou dar. E já vi muita gente falar assim, eu nunca recebi tal coisa, então eu quero dar tudo que eu puder, que eu não recebi antes. Agora, Vinícius, eu creio que o Evangelho nos ajuda muito nessa quebra de ciclos, nessa quebra de ciclos, né? Sim, que se traz na família. O Evangelho é essencial. O Evangelho é libertador. Né? Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Porque você também não pode ser um outro extremo. Porque existem algumas famílias que, porque elas foram não receberam o abraço, não receberam o carinho, e às vezes receberam muita correção, e às vezes é uma correção até agressiva, rígida demais, o que ela faz? Ela não corrige mais. Sim. Então ela é só amor. E a gente sabe que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? A gente não vai reproduzir o que a gente recebeu se a gente não teve uma vida um pouco mais difícil, mas você não pode oferecer tudo. Porque na educação faz parte a gente impor alguns limites. Sim.
E a gente colocar algumas coisas, né? Pra gente também não ser todo amor, né? Já ouvi isso. Equilibrar. Todo amor. Sou todo amor. Não, aí não dá certo também. Mas assim, o interessante é que realmente a gente carrega marcas da nossa infância Sim. e do comportamento da nossa família. Eu sou testemunho vivo disso. Eu fui educado para não chorar. Para ser macho, não chora. Homem não chora. Então, assim, eu tive muitas barreiras, né? Ainda tem algumas que a gente vai rompendo. Até hoje, se eu dizer... Você não chora não, Vinícius? Não, eu choro. Agora Eu choro ele chora, bastante. Vamos ver se até o final do programa cai uma lágrimazinha aí, né? Agora, nós temos um amigo em comum, né, Sancler? Que até para dar informação, ele chora. Se você pergunta para ele onde fica tal coisa, ele chora até para dar informação. Mas você passou a vida toda sem chorar? Como é que foi esse Então, negócio? assim, não é nem que eu passei, mas assim, como a gente recebeu essa educação de que o homem não chora, então você acaba chorando escondido, Opa. você acaba reprimindo. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Até assim, depois que eu entrei para a igreja, me converti, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Mesmo assim, eu tinha muita dificuldade de chorar. Muita dificuldade. Pergunta curiosa. Ah. Quando você casou, você chorou? Não, eu não chorei quando eu casei, não. 2. Quando nasceu o João, você chorou? Também não. E a Heloísa? Olha, eu acho que a Heloísa eu chorei um pouquinho, mas assim, não Gente, foi aquela então coisa, é. né? Mas aonde que isso foi quebrado? Que Então, momento que... mas assim, foi quebrado, confesso a vocês, foi até através de oração. Eu orava, por incrível que pareça, né? Eu orava pedindo a Deus para chorar. Olha aí, já viu aí, ó. Para ter a sensibilidade, né? Porque isso aí, Sim, a isso questão aí. de sensibilidade. Apesar de, assim, a gente até zoa, né, que eu tenho uma veia artística, né, de fazer trabalhos manuais, né, a minha profissão também Galera, o me Vinícius empurra. cozinha, que é uma beleza. Já pode marcar. é o já rei do almoço. churrasco. Meu amigo. Churrasco Então, assim, é o- eu gosto da cozinha, eu gosto... Homem cozinha também, Homem Vinícius? cozinha. E olha que a Ruth me botou pra mudando, cozinhar, hein? É o homem Mundo moderno. mudando, Porque eu fui velho. criado até naquele lar onde o homem sentava na sala e a mãe e a esposa vinha com o prato arrumado, O chinelo. Com chinelo, com com toalha. chinelo e botava lá pro homem comer. Eu, na minha casa, na casa da minha mãe, dos meus pais, eu sentava na sala e o prato vinha na minha mão. Eita. Só que quando eu casei, uma realidade totalmente diferente. Agora você vai fazer a Agora comida. você vai pra Aqui cozinha. quem faz é você. Você sabe quem eu sou, com quem você casou. Então, mas voltando ao choro, depois a gente entra pra essa volta pra essa conversa. Então, quando foi que... Quando foi que isso foi quebrado? Só chorava, fez todo mundo liberou. Então, o choro. assim, e eu, assim, até chorava de forma esporádica, mas não era uma coisa tão comum. Mas nós fizemos um retiro e nesse retiro, olha, assim, foi assim... Divisor de águas. Um divisor de águas. Eu chorei de uma forma que, assim, parecia que todas aquelas lágrimas que eu... retidas no decorrer de toda Represadas? Represadas. Saiu tudo naquele retiro. Então, assim, foi Cachoeira realmente... de Macacu. Cachoeira de Macacu, Casa Redonda. Olha, aquele retiro foi... Escutava-se o choro do Vinícius no sítio vizinho. Então, assim, homem chora, né? E a gente tem que ter essa... a gente tem que passar isso para os nossos filhos, passar isso para a sociedade. Que a gente precisa ser sensível e ser... até a palavra que está na moda hoje é a empatia. Você precisa ter empatia. Inclusive, eu tenho visto muitos homens chorando nos últimos anos. Sim. E a gente precisa ter essa sensibilidade, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Sim. Porque você não vai reproduzir, né, tudo que você aprendeu com seus pais, né? Tudo que você aprendeu na casa dos seus pais, mas você pode dar uma melhorada, mas mantendo essa condição de limites, né? Sim.
E essa Fala, questão de homem não chora, dizer que ama pai, ama mãe, essas questões que a gente vê que foi meio que colocado na cabeça do homem, né, ao longo da história. A gente estava conversando aqui, falando sobre aquela família que não tem amor, que é muita briga, que é bebida, etc e tal. Eu estava lembrando da minha, né? Eu cresci assim, num lar mais ou menos desse jeito, né? A gente lá não falava que amava um ao outro, mas para a gente poder ver o poder do evangelho, o que o evangelho faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família. Assim que eu me converti, né, entreguei minha vida para Jesus, 1 ano ou 2 anos depois da conversão, houve uma pregação que o pastor na época disse: pô, você já disse para sua mãe que você a ama hoje? Eu parei e pensei, falei, cara, eu acho que eu nunca disse para minha mãe que eu amava. Eu nunca disse para o meu pai que eu amava, porque eu nunca vi essa prática dentro de casa. E quando a gente não vê essa prática, a gente acaba, né, replicando isso. Então, não vou falar, nunca ouvi isso. Só que naquele dia, o Espírito Santo falou no meu coração. E a partir de então, eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou falar para minha mãe hoje que eu amo. Para vocês terem noção, foi muito difícil eu dizer para ela que amava, por mais que eu amasse. Eu olhava para ela e falei, mãe, tem que te falar uma coisa. Ela, o quê? Negócio. Não saía. Ela, mas o que fala? Eu falei, eu quero te falar um negócio muito importante, mas não consigo falar. Ela, menino, fala logo. Depois de muito insistir, eu olhei para ela e falei, mãe, eu te amo. E os olhos dela brilharam. E aí ela me olhou e falou, sabe o quê? Eu também. Aí eu falei, eu também o quê, mãe? Ela, eu também, você sabe. Eu falei, não, eu quero que você fale o que você sente. Ela, você sabe, menino. Assim mesmo, você sabe, menino. Eu falei, não, mãe, eu quero ouvir o que você sente por mim, fala. Ela, para, você sabe, sai daqui. Eu, não, mãe, só vou sair daqui quando você disser pra mim, pra você ver como era difícil pra ela também. Isso aí. A força de quem fala, e a força para quem ouve, e a força para quem fala. Justo. Sim. E aí, depois de um tempo ali, eu lutando com ela lutando, ela Quase olhou pra Jacó mim. lutando com o anjo, Quase ali, ó. Jaboque ali. E aí, minha mãe disse, eu te amo. Aí a gente se abraçou. Aí o outro passo foi dizer pro meu pai que eu amava. Eita. Uma dificuldade muito grande por eu ter visto meu pai fazer o que fazia, por causa da bebida. Ele foi se converter no final da vida dele, mas ao longo da vida dele, né, jovem, etc., quando ele casou com a minha mãe, os filhos nasceram, não foi uma vida de um homem de Deus, uma vida de um homem convertido. Né? Era uma vida de um homem que estava lá fora, que fazia tudo aquilo que ele tinha a prática de fazer. E eu falar pro meu pai que amava era mais difícil ainda. Só que o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele colocou isso no meu coração, que eu fui lá para poder falar com o meu pai. Foi a mesma dificuldade, mas eu olhei para o meu pai e falei para o meu pai que eu amava. Na hora que eu falei, ele começou a chorar. Porque ele não tinha aquilo na família dele, os pais não falavam para ele, ele viveu sem ouvir isso de nenhum dos filhos dele, que ele tinha 5 filhos, ele nunca ouviu isso de nenhum dos filhos, e eu dizer para o meu pai que eu amava, aquilo ali quebrou cadeias. E aí, depois de uma certa dificuldade que ele teve de dizer que me amava também, ele foi e falou, eu também te amo. E a gente se abraçou, e a gente chorou, e ali houve quebra de paradigmas, houve perdão, liberação de perdão, de uma história que a gente vivia. E ali foi um momento maravilhoso. Aí sabe o que aconteceu? Eu trouxe isso para minha família. Eu falei, quando meu filho nascer, quando minha filha nascer, a primeira palavra que eles vão ouvir, a primeira frase que eles vão ouvir vai ser, papai te ama. E não deu outra. Minha filha nasceu, quando eu peguei ela no colo, eu olhei para ela e falei, filha, papai te ama. E abracei. E aí, durante todos os dias, eu falei para ela que amava. Meu filho nasceu, Miguelzinho. Quando ele nasceu, peguei ele no colo, olhei para ele... 220, cara. 220, Miguel 220. Olhei ele assim no colo e disse, Miguel, papai te ama. Desde o dia que meus filhos nasceram, até hoje, eu saí de casa hoje, filha, papai te ama. Filho, papai te ama. De lá para cá não teve um dia que eu lembre que eu não disse que eu os amava. Todos os dias. E o legal disso tudo, sabe o que aconteceu? A família da minha esposa não tinha essa prática, não. De dizer que amava. Era uma família até crente, evangélica, etc. Mas não tinha essa prática de dizer que amava. Quando eu comecei a namorar com ela, de tanto que ela me via falar que eu amava meus pais, ela começou a falar que amava a mãe dela começou a falar que amava. Hoje as sobrinhas, uma fala que ama a outra, ama a mim, ama a minha esposa, e é até uma festa pet só. ama. Todo mundo ama, todo mundo, por quê? Nem o cachorro sofre. Então,
O evangelho faz isso na vida de um homem Sim, de verdade. com certeza. Um homem que se submete à voz de Deus. E aí ele trabalha, ele transforma a família, transforma as gerações. Isso vai, né? Teve a sensibilidade de quebrar o ciclo. Sim, sim. Foi orientado e quebrou o ciclo. Justamente. Bom, gente, o papo tá legal, né? Tá ótimo. Bom, acho que esse papo aqui vai durar umas 5 horas. Eu queria abordar com vocês uma outra questão. Nós temos um ministério de homens na nossa igreja, né? Já tem aí mais ou menos uns 20 anos. Vinícius é líder do ministério de homens até poucos dias atrás de Caxias, mas hoje do Meier, da nossa igreja do Meier, e o Sancler, líder do ministério de homens da nossa igreja de Praça Seca. Eu queria perguntar para vocês, qual tem sido a importância do ministério de homens na vida de vocês e para os homens na nossa igreja? Vamos falar um pouquinho disso? Vai, Sancler, o que você está vendo? A gente consegue perceber, né, nós como somos os homens, ele tem muita dificuldade em se expressar, em falar o que sente e compartilhar. Normalmente no relacionamento conjugal, nas primeiras evidências que estão em crise, a mulher procura ajuda. O homem só vai procurar ajuda quando o nosso já foi. Como diz outra, a vaca foi pro brejo. Vaca foi pro brejo. E a gente consegue perceber que nas nossas primeiras reuniões, eu e o André, que é líder também comigo, mas ele que ele fica mais presente até, porque eu tenho viajado ao trabalho, a gente consegue perceber nas primeiras reuniões que a gente começou a fazer, parecia que era o mundo perfeito. O homem, não, glória a Deus, tem uma família, não, problema. Lá pela... Só alegria, só vitória. Eu assim, meu Deus, Jesus, o que a gente está fazendo aqui? O mundo é perfeito, né? Não, olha, é verdade. Que maravilha, tudo, isso nossa, mesmo. gratidão Todo é a melhor mundo coisa escondendo do o jogo. mundo. Perdão. O perdão, pô, é sensacional. Quando você vai caminhando e você vai transformando aquele ambiente em algo mais protegido, como você chega em casa? A primeira coisa que você chega em casa, do trabalho com o carro, você joga a carteira no lugar, bota a chave, por quê? É um ambiente seguro. Você não faz isso em qualquer lugar. Mas em casa você faz. E ali, aos poucos, as pessoas vão se sentindo um pouco em casa. E você vai. Lá para a terceira e quarta, os homens já estavam chorando, contando as dificuldades que eles tinham e os desafios que ele tem de, às vezes, ter, principalmente a questão com os filhos. Porque hoje os filhos são mais referências, sofrem mais influências de fora do que com a gente. Principalmente aquela fase da adolescência, que você fica ali naquele... Você não é pai bandido, é mais o pai herói de 7 anos. Então você começa a perder um pouco a mão. E aí você fica naquela, o que eu faço? Então às vezes a gente quer mostrar autoridade. É o seu pai que está falando. Quando você tem que mostrar a autoridade que você tem, na verdade você já a perdeu. Então... esse movimento que a gente tem feito em conversar e você expor as suas dificuldades e quais são as estratégias que juntos nós podemos tomar, tem sido muito enriquecedor. Então você consegue resgatar algumas coisas. Claro que naquele ambiente mais aberto, tem hora que você não vai falar tudo, mas você já deixa alguns sinais que você pode depois, no particular, conversar e dizer, olha, vamos procurar ajuda nesse sentido. Porque o homem ele precisa entender que ele não está sozinho, ele não é super-herói, não tem peito de aço. Ou seja, ele precisa entender que as dificuldades que ele está passando, talvez na comunhão dos santos, caramba, o Vinícius resolveu dessa maneira, foi bem interessante. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, talvez a sua experiência, aquela coisa, poxa, ele não se sente muito só. Porque o homem ele fica muito ensimesmado, ele volta-se muito para si, porque acha que a criação dele, ele tem que arrumar a solução. Ele não precisa estar sozinho. Ele precisa de ter bons conselhos, bons amigos e pessoas. Então, quem você tem ouvido vai predeterminar a solução ou não da sua vitória. Se você tem ouvido mais pessoas de um outro ramo ou de uma área que não comungam com a mesma fé que você tem, você vai ter mais dificuldade. Então, nós precisamos ser mais seletivos naquilo que a gente se junta, daquilo que a gente ouve. Então, se eu ouço muito um determinado segmento que vai contrário àquilo que a Bíblia fala, eu terei dificuldade em desenvolver aquilo que eu estou querendo. É como se você estivesse aplicando uma fórmula esperando um resultado de uma forma diferente. É outro resultado. Você quer produzir vinho e você vai produzir, de repente, vinagre. Então, não tem como dar certo. Você planta uva e quer colher maçã.
Pronto. E aí vai ter uma dificuldade muito grande. Então, esse ambiente que você tem ali é motivacional para você ler a Bíblia, você compartilhar. São as ideias que nós colocamos ali, as soluções que nós entendemos que são as melhores. Tem gente que não curte muito, não leio muito a Bíblia, mas eu gosto de ouvir pregações e tal. No ambiente dos homens que nós pregamos ali, que nós conversamos, nós dividimos, o ambiente ele é cristão e os valores são cristãos. Se nós não nos envolvermos e começarmos a compartilhar dos mesmos valores para sermos homens de valores, dificilmente a gente vai ter êxito, porque a gente vai utilizar a fórmula errada. E aí, isso vai acabar vendo que, poxa, eu nunca consigo dar certo, eu estou tentando. Às vezes a gente confunde um pouco alguns esforços que nós fazemos, pequenos esforços, e acha que aquilo é uma dimensão muito grande, quando na verdade não são. Ou a gente quebra os ciclos e faz aquilo que é a nossa responsabilidade fazer, ou nós não conseguiremos ter vitórias. E de uma vez eu tive uma aprovação muito grande na minha vida, eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E aí, chegou no final, um rapaz falou para mim assim, e aí, o que você aprendeu dessa luta que você passou? Eu disse, olha, sinceramente, eu não entendi muito bem, não. Eu ainda estou tentando formular, mas eu não entendi por que eu apanhei nessa situação. Ele, se prepara que você vai ter de novo, porque você não aprendeu. Opa. Eu, como assim? Você vai repetir de ano. E aconteceu de novo comigo? Opa. A mesma coisa. Ou seja, eu comecei a errar, achando que estava fazendo a coisa certa, e eu não percebi. Então, nesse conselho, conversando com os outros homens, a gente percebeu, caramba, ele errou ali. Então, tem até um ditado, né? Que tem 3 formas de adquirir sabedoria. Você nasce sábio, você olha assim para a coisa, direita, esquerda, certo, errado. A segunda é, você vê o erro do outro, e você, caramba, aquele cara errou, enfiou o dedo na tomada, tomou choque. Eu não vou enfiar o dedo na tomada não, que senão eu vou tomar choque. E a terceira, que é 90% que as pessoas fazem, é você ter sabedoria. Caramba, eu sofri a própria pena. Então, essa é a dificuldade que nós temos, que nós precisamos compartilhar. Então, primeiro ponto, eu preciso identificar, como um diagnóstico de um médico. Você vai, faz o exame de sangue, lá está o checklist, o que você tem, você não entende, você leva para um especialista. E o especialista diz, olha, você está com anemia, você está com colesterol alto, ó, seu triglicerídeos aqui. Ele analisa e te dá um caminho. Essa reunião, ela serve para isso. Para você, de alguma forma, tentar achar o seu diagnóstico e, na comunhão dos santos, orientado com o Espírito Santo, tendo a sensibilidade de fazer aquilo que lhe compete fazer, você achar a solução, porque ela é individualizada. Porque você tem a sua vida, Deus vai tratar com você, desde que você não fuja da sua responsabilidade. Agora, Vinícius, eu queria comentar um pouquinho, que você comentasse, aliás, o seguinte, o Sancler abordou uma questão que mostra para a gente que o Ministério de Homens é um ambiente espiritual, né? Sim. A gente sabe que ele acontece numa dinâmica assim muito interessante toda semana, a gente tem pequenas reuniões, etc. Mas a gente pode dizer que é um ambiente também terapêutico? É uma junção das duas coisas? Eu acho que é muito disso. É muito... Por quê? A gente tem percebido que, como foi falado aqui, pelas vezes, pela nossa dificuldade de abrir as nossas fragilidades e reconhecer as nossas limitações, quando você está num ambiente, num grupo, que você começa a se sentir participante e seguro, como o Sancler falou, quando você já começa a sentir que aquilo ali é o ambiente da sua casa, que você está entre amigos, e quando você começa a ouvir de um outro amigo que passou por um problema que você está passando por um semelhante, você se sente também na condição de abrir o seu problema. Desarma, né? Que te desarma. E a gente tem percebido que muitos problemas que vivemos são basicamente os mesmos, né? Que são problemas financeiros, problema com filhos, com casamento, né? Com a esposa, problema com a sexual. E quando você está ali naquele grupo onde a gente fala da Bíblia e a gente ora, mas no meio do caminho sempre
um é tocado por um testemunho sobre alguma coisa que está passando, sobre uma dificuldade, e você encontra a segurança ali, você se sente também à vontade para ser desarmado e falar dos seus problemas, das suas mazelas. E aí você é tratado emocionalmente. E como eu falei, nesses últimos tempos eu tenho visto muitos homens chorando. Que legal. Homens que estavam guardando algumas coisas, alguns sentimentos, algumas mazelas, mas que ali se sentiram à vontade para abrir. Inclusive, irmãos, gente com pensamento de suicídio. E que ali ele tem a oportunidade de falar, olha, isso tem passado. Isso já passou pela minha cabeça. Porque às vezes a pessoa se encontra num momento tão difícil, porque deixou as coisas agravarem, ou porque realmente perdeu o controle, não se sentiu seguro para abrir com ninguém e se fechou. E aí ele chegou num estado que ele acha que para ele o melhor é ele se suicidar, perder a vida, porque para ele é a solução. E naquele ambiente ali a gente tem visto que tem havido cura emocional, né? Porque é uma espécie de terapia em grupo, né, também, né? A gente tem o Espírito Santo, que é o nosso maior terapeuta, né? Que tem orientado, mas ele usa pessoas. Mas ele usa pessoas. E a gente tem observado isso. E a gente tem conseguido conselho também sobre algumas decisões que a gente precisa tomar, algumas posturas. Porque a gente vem, às vezes, perdendo a nossa identidade, né? Mas quando você junta o idoso, você junta o jovem, você junta o adolescente, então você acaba aprendendo um com o outro naquele ambiente e você consegue ter um crescimento. E a gente tem percebido que tem havido um avivamento nesse grupo. Glória a Deus, que bênção. Né? Porque, assim, avivamento no sentido literal, trazendo vida para o homem. Expectativa, vontade de viver, vontade de participar. Né? Porque a gente tem perdido, né? O homem ele tem perdido um pouco a sua participação no ministério. A gente tem percebido que hoje nas igrejas, né, se a gente puder falar assim, a gente acaba percebendo que as mulheres elas estão mais envolvidas com os ministérios, mais envolvidas com a igreja, com a oração, com a pregação da palavra. Se entregam mais. E ali a gente tem observado que homens que estavam ali meio perdidos, meio desanimados, estão voltando à vida, porque ainda tem frutos. Tem um lá que já está liberando uns 80 e eu estou vendo que ele está com vigor. Muito bom. Agora, uma coisa interessante, até... Desculpa aí, Vinícius, se você puder comentar, a gente tem visto isso na Praça Seca. Tem homens de 80 e tem homens de 18. Isso. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer uma pergunta. Não é só... faixa etária lá. É para adolescente, jovem, idoso, é para todo mundo, né? Para todo mundo. Isso que eu estava aqui pensando justamente, pastor. Tá ligado aqui, ó. Não, nós temos que ter essa liberdade, até mesmo porque o jovem e o adolescente, ele também tem muito para nos ensinar. Sim, e tem suas demandas também. Tem suas demandas. Sim. Como tem. Né? E a gente precisa estar com essa garotada perto da gente, porque a gente também tem muito para aprender com eles. Sim, claro. E também porque a gente também tem muito para passar para eles. Né? Às vezes a gente acha que o Ministério de Homens, o grupo de homens é só lá pro meia-idade e para quem... Você quer ver uma prova disso? Você quer ver uma prova disso? Eu queria que a produção passasse aqui pra gente, enquanto você vai comentando, um pouquinho do que tem acontecido no Ministério de Homens da nossa igreja. Nós temos tido congressos, já tivemos
Oh, meu Deus, vários congressos. Isso é o que Temos não tido pode essas faltar, reuniões de galera. homens. Isso aí não pode faltar. Não pode faltar, né? Sempre tem. Comida, lá. comem comida. É. Tem que ter. Só A mesa coisa bonita, ó. Diet, né, irmão? Aí o coral, esse é o coral dos homens. Isso ó. aí é o coral de homens do nosso congresso, né? Isso aí é lá de Campo Grande. Campo Grande. É o grupo de Campo Grande. Galera lá. Esse aí, rapaz, esse aí, esse aí é Monteiro, Paulo Tem um Seu novo Paulo ali, Monteiro, tem 90 alguma anos. coisa. É, isso Ele aí. ajudou a gente no início do Ministério de Homens. Isso tem mais de 20 anos. Esse é o pessoal do Recreio. Creio. Ali o menino ali, ó. Tá vendo? Novinho Fala aí, ali, já peraí, quem é, envolvido. Manu? Aqui Não, Jesus. ali, É uma ali, criança, ó. na É criança. verdade. Ah, não, garoto, Criança é, junto com o pastor George. Tá ali, ó. Tá ali com Legal. o pai, acompanhando. Esse é o nosso último congresso. Não. Esse foi o culto Foi do o culto. pré-congresso. Esse Foi é o o pré-congresso. Lá em Caxias. Pré-congresso em Caxias. Isso. Aí já é o congresso. Isso aí já é o congresso. Pastor Estevão Fernandes e o bispo Bené Gomes. Isso aí. Esse Aí é o Vila pessoal São da Luís. Vila São Luís. Luiz, Marco Rogério. Olha, só galera, comilança, ó, meu mesa, Deus do mesa. céu. Não. Pode ver que é tudo barrigudinho. Pode ver, tudo barrigudinho. Esse é de onde, hein, gente? É Lote 15. Esse é o Lote pessoal do 15, Lote 15, Silas. Silas, Isso aí. Galera do Percebe Lote que tem 15. jovem, Tem flamenguista. tem isso aí, flamenguista, com certeza, né? vascaíno. Vai passando aí, Marcos. Pessoal do Lote 15, Vila, eu acho que já foi, tem mais. Foi Acho que tudo? Não, já tem. foi. Não, já foi. Tem mais. Tem uns congressos Não, tem mais aí. aí. Vai tinha uma passando foto aí, de tem uns Caxias. congressos aí com- Vai. Tem mais aí, tem mais. E eu acho Tem isso uma- bonito é que você vai ver o impacto, Vai passando. né, que isso acaba ocasionando nas vidas de toda a família. Porque Sim, quando você afeta sim. esse Aí, comportamento pô, dos tem que homens, mostrar um pouquinho. Caxias, pô. Isso é o Você pessoal de percebe, olha Caxias. lá. Pô, Olha lá. tem que mostrar Ah, minha Vila turma São lá. que legal. Então é isso aí, né? E eu estava pensando aqui, esse trabalho que tem sido feito, que tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Vocês têm tido alguns desafios? Quais são os desafios que vocês têm tido? E quais são os testemunhos, né? Porque certamente muitos testemunhos começaram a aparecer que não iam lá na igreja testemunhar, que não iam pedir a oportunidade, ou talvez que nem falavam com vocês, mas ali, conforme eles foram tendo confiança um do outro, ouvindo o que o outro falava, de repente começaram, né, a ter essa sensibilidade de abrir o coração. Vocês têm algum testemunho ou, de repente, um desafio grande que vocês têm encontrado para esse ministério, para esse trabalho? Sim, teve uma das nossas reuniões que a gente estava falando sobre criação de filhos, né? O desafio de você falar sobre essa questão, esse conflito, né, de gerações que a gente vive. E numa das nossas reuniões, teve um irmão que começou a falar sobre a dificuldade e que ele tinha de passar isso para o filho dele. Ele queria, tipo assim, quase que passar toda a sua experiência no suprassumo para ele. É isso aqui. Ele olhava aquilo, não via isso com aqueles mesmos olhos, né? Como você falar como é que foi a sua história, a sua dificuldade para chegar até aqui, você olha, cara, não passei por nada disso. Então ele fala, ele comentando, e o filho depois fala assim, não, eu reconheço o teu valor. Olha. E o filho estava lá presente com a gente. Eu reconheço isso. Só que eu tô vendo de um outro ângulo. Isso aconteceu em tempo real lá Foi na lá com hora a da gente, reunião, na né? hora. Aí tava falando, e ele começou a chorar também. Então, ou seja, você vê que o seu desafio de tentar... Criatura, eu tô tentando te mostrar o melhor. Assim, eu já entendi que você quer o melhor, mas Olha. eu não tô entendendo, talvez a A maneira forma de explicar. de você passar, eu tô entendendo, eu posso atender de uma outra forma. Então, o mesmo sol, que a Raquel fala muito isso, né? O mesmo sol que derrete a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Então, você tem que saber com que material você está trabalhando. Então, de repente, alguns pais, ele tem dificuldade de falar assim, eu acho que se eu falar mais duro com meu filho, ele vai acordar e vai... Quando a verdade não é isso. De repente, você tem que falar mais baixo. Você tem que falar mais manso. Você tem que abaixar um pouquinho, ouvir um pouquinho mais. Então, nessa coisa de tocar, tô falando com você, esse negócio de toque. Então, o filho só não me toca, eu não gosto. Opa, você tem a sensibilidade de entender. Então, esses são desafios que acontecem no nosso dia a dia, que foi real no nosso grupo, em que ele pôde assim, caramba, então eu preciso mudar a minha estratégia. Porque meu filho é o meu bem maior. E aí, numa dessas reuniões, a gente falou assim, o que você não abre mão num relacionamento de pai e filho? Aí você, o respeito. Você não abre mão do respeito? Eu não abro mão assim. Mas você abre mão da vida do seu filho pelo respeito? Qual que você precisa trocar? A vida pelo seu filho ou ele te respeitar? Não, a vida do meu filho. Então, o que você abre mão
é uma questão de prioridade. Você colocou isso aqui, eu não abro mão disso. Mas quando coloca a vida do seu filho em cima, você, opa, então, aquilo que você olhava que era muito importante, passou a fazer por menos. Então você começa, virou secundário. Não, cara, porque tem que ser o amor. O que você não pode abrir mão é o amor. Alguns valores, eu não abro mão do respeito, eu não abro mão... Tudo bem, são coisas que você vai colocar, mas se você abrir mão do valor, do amor que você tem pelo seu filho, você tem que fazer qualquer coisa por causa do amor. Então, esse desafio de você olhar o que é o valor real do que aquilo que você identificou como real e você botar ele no devido lugar. É a identificação, é o diagnóstico. E nós vivenciamos muito isso. É você saber se, caramba, eu valorizava tanto isso, quando na verdade não era nada disso, era uma visão errada. Era uma lente ofuscada que eu achava que era, mas na verdade não era. Porque quando a gente perde, a gente dá valor. A gente estava até comentando sobre isso. Mas você não precisa perder para dar valor. Você precisa quebrar ciclos para poder desfrutar daquilo que você foi chamado com o seu propósito. Assumindo a sua responsabilidade, matando no peito, não, é minha função. Então, o pai, ele é o sacerdote do lar. Né? Então, quando ele fala que ele é o sacerdote, ele traz o povo dele, a família dele para Deus. O pai, ele é o profeta, é que ele também traz Deus para a família. E ele, o pai também, ele é como se fosse o Deus, ele é o provedor. Então, se o homem entender, nesse sentido, que ele é sacerdote, que ele é profeta e que ele também atua como seu protetor, ele vai cumprir o seu propósito dentro de uma orientação daquilo que Deus quer para nós. Então, são desafios que você começa a identificar para você botar valor onde tem que ter valor. E não prioridade, que as prioridades mudam. Mas o valor tem que estar lá em cima o tempo todo. Tem algum testemunho, Vinícius, assim, que você lembre, que você, poxa, como valeu a pena começar esse trabalho? Então, né, foi a citação que eu falei sobre a questão, sobre um pensamento de suicídio. E o outro foi muito interessante numa das nossas reuniões, onde a gente programou, e aí o irmão que ia trazer lá, que ia mediar, né, porque lá a gente utiliza o seguinte, ele traz uma reflexão, fala alguns minutos sobre aquela reflexão e depois a gente dá liberdade para os irmãos trazerem um testemunho, uma palavra baseada sobre aquilo que a gente estudou naquele dia. E é onde as coisas acontecem. Só que nesse dia, o irmão preparou em 3 minutos, ele leu a palavra, quando ele começou a introdução, um dos irmãos pediu a palavra. E lá é o seguinte, a gente, se você quiser interromper, você tem a permissão para interromper. Não tem o monopólio da fala. Não tem o monopólio da regra fala. ali de, né, fica à E vontade. aí, rapaz... É igual aqui, não tem o monopólio. Vai falando. O irmão, cara, levantou a mão. E aí... Não, fala aí, irmão. E esse irmão, cara, é um irmão que tá sempre com um sorriso nos lábios. É um irmão que tá ali sempre, né? Que você olha pro irmão e fala, cara, esse cara tem mulher bonita, né? É um cara resolvido. Nasceu Conta pra ser corrente feliz. recheada. Mulher bonita, conta corrente recheada. E esse cara tá super bem, a família tá bem, saudável, tá tudo certo. Pelo sorriso do irmão. Mas o irmão, cara, ele tinha passado pelo momento, mas assim, um momento que eu não desejo pra nenhum pai, que nenhum pai pode passar. Ele perdeu um filho de forma assim... Trágica. Que eu não preciso descrever aqui porque é uma coisa muito horrível. E nesse dia ele começou a falar e desabou. Uau. Irmãos, olha, o culto naquele dia, o encontro de homens, foi só para chorar. Ele já tá quase chorando. Você pode falar. Ele já tá assim, a sensibilidade do garoto, ó. Porque nós, assim, realmente nos emocionamos. Porque... E esse irmão, ele precisava desabafar aquilo. Ele precisava colocar para fora. E ele recebeu vários abraços e foi, assim... Libertador. Para ele e pra gente. E depois, para outros que estavam ali naquele momento... Poder se abrir também, né? Poder se abrir e chegar no final e falar para mim, Vinícius, eu achava que eu tinha problema.
Eu achava que eu estava passando por uma tribulação. Mas o que esse irmão passou, e ele está aqui sorrindo, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena a gente se envolver com o Senhor, com o reino, com as coisas do reino. Amém. E, rapaz, assim, trouxe realmente um renovo também para a vida desse irmão. Sim. E eu posso falar, esse irmão virou um missionário do grupo. Opa! Tá vendo? Olha. Olha que legal. Tá vendo? Olha, não tem uma reunião que ele não leva um Não leve visitante. alguém. Olha só. Evangelista. Ele virou porque, assim, eu acho que aquele ali foi o momento dele criar um laço. Né? Porque ele se abriu, se derramou ali, foi acolhido pelo ministério, pelo grupo. Então ele formou aquela aliança, firmou aquele fechamento. E hoje ele quer levar todo mundo. Eu vejo ele sempre com esse interesse de querer sempre levar alguém. E assim, a gente tem visto também irmãos que, né, não são nem... Lá a gente tem uma característica seguinte também. Tem gente que não é de igreja nenhuma, Legal. que tem frequentado o grupo. Legal. Muito bom isso. Legal. Gente que não pertence à igreja, gente que... Quer dizer que não é só pra gente da igreja. Não, é só pra gente da igreja. Interessante. É isso aí. Tem gente indo lá que já tá 4, 5, 6 semanas, mas não pertence a igreja nenhuma. Não tomaram decisão ainda, não levantaram a mão, mas estão frequentando o grupo. Estão lá. Estão fazendo lanchinho com a gente, aquela jantinha. Estão sendo ministrados. Isso aí. Eu não Vocês sei. estão sendo homens de verdade, né? Isso aí. Então, assim, esse testemunho desse irmão assim, me marcou muito. E eu falo para vocês que foi um aprendizado muito grande para a gente perceber que realmente a gente tem um consolador. Amém. Né? Amém. Tem um consolador. Bom. Isso é importante. Isso impacta não somente a vida dele, né? A vida dele, que ele se abriu, impactou, ele abriu o coração e aquilo foi importante para ele, mas isso impacta a vida de outras pessoas, como impactou a sua vida. Sim. E certamente impactou a vida dos demais, aqueles que tinham dificuldade para falar, se abrir. Eu acredito até que eles começaram a ter mais essa facilidade. Com certeza. Né? Isso é muito importante. A gente pensou aqui em 3 personagens da Bíblia que nos ensinam algumas coisas. Sim. A gente sabe que a Bíblia revela o lado heróico de alguns personagens, mas revela o lado sombrio, falho desses mesmos personagens, né? Então a gente escolheu Davi, a gente escolheu Sansão e a gente escolheu José. Sim. 3 personagens que ensinam pra gente alguma coisa. Será que a gente consegue, de forma mais concisa, falar um pouquinho deles, para não ficar tão longo, né? Uhum. Então, sobre Davi. Primeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê sobre Davi, é inevitável a pergunta, como assim? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Porque ele teve virtudes, mas o que Davi cometeu, principalmente por conta do seu adultério, etc., pesa muito, né? Então, o que vocês destacariam, por exemplo, como virtudes de Davi? Sancler, dá uma bate-bola aí. Eu acho que a principal característica de Davi é que ele tinha uma prontidão para voltar atrás. Ele tinha uma sensibilidade, quando ele errava, ele voltava atrás. E ele temia perder a presença de Deus com o pecado dele. Então, essa sensibilidade de você saber onde é que você está e você colocar os seus limites ali, ele sabia quais são as consequências dos seus erros, foi quando ele começou na sua carreira, né? Logo que ele começou, ele estava trabalhando, como a gente estava até conversando, quando ele foi ungido rei, ele estava trabalhando. É o único que estava trabalhando. E no campo de trabalho dele, ele exercia outras funções. Ele cuidava das ovelhas de tal maneira porque ele se
precavia o que aconteceria. Então ele treinava com a sua funda, né? Naqueles momentos mais de solidão ali, ficava treinando. Tanto é que depois ele matou um urso, depois matou um leão e foi na pedrada. Aquele tonteado do animal. Na pedrada. É, na pedrada, na tiradeira. Isso aí. Então, nos momentos que ele estava trabalhando e cuidando, ele também estava se preparando. Então, acho que a característica principal de Davi é que ele era um rapaz, né, desde jovem, que ele tinha um compromisso com o amor de Deus, ele tocava a sua harpa, ele tinha uma espiritualidade, mas ele também não abria a mão do seu trabalho. Então, ele fazia com zelo. Ele fazia todas as coisas que ele fazia para o Senhor. Então, acho que essa característica, mesmo quando ele errava, ele falava assim: Senhor, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos, porque Deus é misericordioso. Então, naquele momento crucial da vida dele, que ele começou a vencer algumas barreiras, ele começou a vencer leão, venceu o urso, venceu Golias, mas perdeu no momento que ele não poderia perder, que ele já tinha um reino. Ele estava disfarçado de reino. E essa sensibilidade ele não perdeu. Deus o chamou quando ele era um pastor de ovelhas. E quando ele caiu como um rei. E precisou do profeta vir falar com ele. Um exemplo de pastor. Havia um homem que cuidava de uma ovelhinha só. Então, uma historinha, né? Ele voltou a historinha para ele e a roupa dele, que estava de rei, ele entendeu que ele era um pastor. E ele entendeu a voz de Deus. Então, essa sensibilidade de Davi é que a gente não pode perder. A gente aprende com Davi. Porque nós podemos perder, ter várias vitórias na nossa vida, mas a gente pode perder no momento que está com a roupa errada, fugindo do propósito que Deus nos chamou. Ou seja, Davi não era orgulhoso. Não. Ao que tudo indica, claro. Ele não era soberbo. Até porque Deus resiste gente assim. Sim. Né? E aí, Vinícius, sobre Davi, o que você destaca? Olha, eu acho que realmente Davi, ele começou muito bem, né? Pela sua humildade, pelo cuidado, pelo zelo que ele tinha com as ovelhas que pertenciam ao seu pai. Como ele foi chamado, já foi citado que ele estava trabalhando. Foi até esquecido, provavelmente, pelo seu pai, porque quando o profeta foi lá para o Samuel para ungir o filho, o pai não colocou ele na lista, deixou ele do lado de fora. Mas eu acho que no decorrer da sua história, quando ele estava na posição mais confortável, foi aonde ele relaxou. Perfeito. Uhum. E a gente tende Perfeito. no meio, às vezes, das conquistas, das batalhas, a gente... Relaxa. Não, no meio da batalha, você tá firme. Ah, tá. Você tá lutando. Tá. Você tá firme, você tá concentrado, você tá atento, você tá alerta. Mas depois, quando você está na posição de rei e quando você está já numa posição um pouco mais confortável, ele se deu o luxo de relaxar. E o grande ensinamento para mim de Davi é que mesmo no tempo de vitória, aonde você está no momento de paz, até mesmo porque ele tinha até uma guerra para guerrear e ele não foi. Uhum. Mas só que ele já estava com um grande exército, né? Com homens treinados. Ele já devia ter uma certa idade. Mas é interessante que o texto diz que no tempo em que os reis Saíam para a Sim, guerra, isso. ele não Ele foi. ficou. Ele não foi. Naquele momento era muito razoável Sim. que Davi estivesse A Sim. brecha foi campo ali. de batalha. A Sim, brecha sim. foi ali. Sim. Então, assim, quando ele foi ungido pelo profeta, que não era ali um tempo Sim. de conforto, ele estava na batalha. Isso aí, mas é isso aí. Quando ele deveria estar na batalha, mesmo no tempo de conforto, Sim. ele estava ocioso. E o texto diz, cara, muito curioso, que ele estava dormindo de tarde. Isso aí. Ele levantou numa soneca, assim, do seu leito, Mas eu foi acho que pro foi ser palácio muito olhar e confiante. viu a mulher lá, a dona, tomando banho. Quer dizer, imagina a ociosidade do cidadão numa hora de batalha. Então, porque eu acho que ele pelas suas conquistas e pelo que a pessoa relaxa, né? Às vezes isso acontece conosco. A gente sabe No que... exército lutando. Isso.
a gente jamais pode baixar as nossas armas. As armas espirituais, né? Que isso fique bem claro. Isso. Jamais. Jamais, né? Não trocadilho. Bem lembrado. Jamais podemos. Tá Daqui a pouco, opa. É Bíblia, Jamais. gente, é Bíblia, Bíblia. Jamais podemos abaixar as nossas armas. Só que às vezes tem momentos que a gente acha que as coisas estão um pouquinho mais frouxas. É. O sol tá brilhando. Tá chegando o papazinho na mesa. Tá tudo mais tranquilo. A conta bancária já não tá tão no vermelho assim. Os filhos já estão mais ou menos encaminhados. Eu tô bem com a dona patroa, tô bem com a esposa aí dentro de casa. Tudo certo. Então tá tudo certo e às vezes você tende a afrouxar. Uhum. Você... não vou orar hoje não. Não vou ler a Bíblia hoje não. É. Aí você começa a dar brechas. Uhum. Então, assim, quando eu falei, assim, a gente sabe que era um tempo de guerra, onde os reis iam pra guerra. Sim. Mas só que ele já estava se sentindo numa posição confortável, porque as coisas já não estavam tão difíceis para Davi de quando ele começou. Ele já estava vivendo num tempo onde ele já tinha um palácio, ele já tinha um reino. Ele já vinha de muitas conquistas. Tinha um exército poderoso. Já tinha um exército poderoso. Então, cara... não precisa de mim. Pra que eu vou lá? Também. Vou E ficar tem em outra casa coisa, hoje. às Vou ficar em vezes, casa. você, depois de tantas conquistas, você acha que merece. Aí eu mereço. E aí... É aí que cai. Eu mereço esse E descanso. Não, aí é o perigo que você acha que merece. Tem nada a ver não, poxa, eu vou comprar esse negócio aqui pra mim, eu mereço Eu fazer mereço. isso. E aí o cara se endivida, o cara começa a ter relações erradas com outras pessoas, faz sociedade com pessoas que você não deve fazer. Em Sancler, E eu afunda. acho que algumas pessoas pensam assim. É. Eu acho que algumas pessoas pensam assim, pelo fato de fazerem as coisas que devem mesmo, que são obrigação dele fazer, ele acha que ele tem uma Merecedor. espécie de banco de crédito. Sim. Isso. Que tem lá uma poupança, vamos imaginar assim, que ele pode sacar e, Sim. no tempo que ele achar oportuno fazer, né? E não é assim, né? As coisas certas que fazemos não é necessariamente banco de crédito, né? É porque você... Como você foge da sua... Porque não existe pecadinho ou pecadão. Não, já fiz 99 coisas certas Max, e uma errada. E uma errada. Eu fiz 99. Mas nós seremos julgados por tudo. Né? Então a gente não pode ter esse senso de que eu mereço. Porque é um perigo. E nós... Vejo muitas pessoas, às vezes, se endividarem, trabalharem, e no final do mês não tem nada assim, não, cara, pelo menos isso aqui eu mereço. E aí você pega o cartão e faz uma dívida, quer agradar, às vezes, uma esposa, um filho, alguma coisa, vai além das suas possibilidades. Legal. E você acaba trazendo uma consequência muito maior, seja na área financeira, de relacionamento, de sociedades erradas, e até mesmo você desfazer de casamentos depois de 30 anos. Porque você acha que você merece. 40 anos. Você vê isso muito. Por quê? Sancler, eu já Mudou vi. tudo. E geralmente é a fase mesmo. É a fase de você estar em crise de identidade. 20, 25 Crise anos de é onde identidade. faz, Porque você acha, não, cara, eu fiz tudo para minha filha, para o meu filho, criei todo mundo, agora tá Agora na hora de deixa eu eu ser viver, feliz. deixa eu viver. E aí, o cara... Por quê? Ele já cauterizou a mente, não fez o que tinha que fazer, não se preservou, e ele corre o risco. E aí, quando começa a dar muito errado, quando ele vem pra gente, para começar a desabafar, ele diz assim, já me separei. E o grupo de homens, ele tem muito disso, porque você assim, cara, tem gente que assim, cara, você tá com essa pessoa extraconjugal, você tá nessa situação tão ruim, aí você fala, cara, mas ali eu tenho vida. Não é vida, é uma aparência de vida, você tá tendo sentimentos. É. E a gente não pode ser guiado por sentimentos. Nós somos guiados por fé. Porque quem guia por sentimentos, Paulo fala muito isso. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Nós não somos guiados por vistas. Nós somos guiados pelo que a palavra diz. Se a palavra de Deus ela não é o meu referencial e ela não está ardendo no meu coração, eu tenho 99,9% de chance de perecer. Perfeito. Então, essa dificuldade que Davi teve, né, muito grande, foi quando ele começou a se distanciar da palavra. Ele começou a se distanciar do pastor que ele era.
Ele estava com roupa de rei. Sim. Não cumpriu o propósito dele. Então, nós cometemos, às vezes, alguns erros em não identificar onde nós estamos fraquejando. Então, um bom diagnóstico ele é muito importante. E a palavra de Deus, lendo todos os dias. Eu não sei o que eu comi em janeiro. Dia 31 de janeiro eu não lembro o que eu comi. Dia 27 de fevereiro do ano passado eu não lembro o que eu jantei. Mas eu sei que eu comi alguma coisa, por isso que eu cheguei até aqui. Então, nós precisamos nos alimentar periodicamente, porque senão nós seremos raquíticos na fé. E qualquer vento de doutrina ou um coach da vida que vai falar Sim. comigo vai acabar me levando. E arrebata. Sim. E arrebata mesmo. E, como a mãe falava, né? Você não é todo mundo. É. Sim. Então você tem que saber realmente ouvir essa voz e dizer, caramba, a Bíblia fala em Isaías, eis que virá uma voz por detrás de ti, este é o caminho e andai nele. Ou seja, Deus te dá uma prova de duas respostas, ainda diz qual é a resposta. Sim. Ele te dá a cola. Ou seja, andai por ele. E muitos ainda E muito ainda erram. Você ainda julgam, faz o lado errado. Pastor Manuel. Uma coisa que me chama a atenção em Davi é incrível que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde nossos defeitos. Né? Não esconde nossos defeitos. A gente falou aqui, né? Davi ele errou em diversas situações. Mas ele era um cara que ele era leal. Leal a Deus e leal ao seu rei, inclusive. Ele já tinha sido ungido rei. Ele teve a oportunidade de matar Saul, só que ele não fez. Mas ele não fez por amor ao Senhor. Ele falou, quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Ele estava com a faca e o queijo na mão, pronto para poder fazer o que ele quisesse ali. Ele poderia acabar com a vida de Saul. Só faltava goiabada. Só faltava a verdade. Mas aí ele decidiu, ele falou, não vou fazer isso, porque esse homem é ungido de Deus. E eu não vou tocar. Se ele tiver que morrer, quem vai tirar a vida dele é o Senhor. Quando eu tiver que reinar, quem vai me colocar é o Senhor. Não é o fato de eu matar o rei para eu poder assumir o reinado, não. Então veja, uma lealdade desse homem é o que falta em muitos homens hoje em dia. A lealdade com a esposa, lealdade com os amigos, lealdade na igreja, lealdade com a liderança, lealdade com os pastores. É o que falta em muitos. Se não tiver integridade, se não tiver conversão, na verdade, se não tiver um novo coração, um novo nascimento, metanoia, mudança de mente, esse homem, ele não vai ser como o Davi. Um homem segundo o coração de Deus, independente do que ele fez, ele tinha um coração inclinado para o Senhor, um coração inclinado a se arrepender, um coração inclinado a ouvir a voz de Deus. Quando a gente tem um coração assim, certamente a gente agrada, a gente alegra o coração de Deus. E eu tenho assim, uma certa semelhança com o rei Davi, tá? Eu não sou rei, não sou nada, né? Não fiz Você é nenhuma o pastor Manu. mas É isso aí. ele usava funda. Quando eu era criança, eu usava tiradeira. Pegava lá aquelas bolinhas lá que davam nas árvores lá, esqueci o nome, jurubeba. Pegava jurubeba. Eu jogava A gente de mamona. brincava, sabe de quê? É. A gente, mamona também, a gente Mamona. brincava de guerrinha de mamona, guerrinha de jurubeba. Você era Botava mirolha. ali, pá! Não Tu era era mirolha? funda. Mirolha. Até numa bolinha de gude também era mirolha. Mas na tiradeira a gente brincava, o negócio saía roxo. Né? Hoje tem paintball. Antigamente era tiradeira que nem... Mas a galera mais jovem não sabe o que é Não, tiradeira, bola de gude, não, pô. Não sabe. Você tá falando outra língua, bola de gude, atiradeira. Traduzir. Então, assim, essa é a semelhança, né? Olha Eu usava só, gente. Eu usava a tiradeira. Eu gostaria de mais uma rodada. Ia lá, tá as fotos de novo. Eu gostaria que vocês dissessem alguém que influenciou a vida de vocês, um homem. Pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser uma outra pessoa, enfim. Influenciou a tua vida e por quê? Vamos começar com o Vinícius. Olha, na verdade, assim, escolher um homem mesmo que influenciou, mas assim... Um ou dois? Meu pai, vou colocar meu pai, que foi um cara que influenciou muito a minha vida, tá? Ele tinha suas limitações. Meu pai, ele não era evangélico, não fui criado num lar evangélico, mas uma coisa que meu pai tinha que isso sempre me marcou muito, né? Além de falar para eu honrar as calças, meu pai era um homem de palavra. Tanto é que ele tomou alguns prejuízos na vida
por causa de palavra. Por ele ter dado a palavra dele, mesmo sem assinar um documento, mesmo sem ir em cartório, mas Formalização de nada. por ele ter dado a palavra dele, mesmo que isso gerasse um prejuízo para ele, que acabou gerando prejuízo também para a família, mas ele fez cumprir a palavra. Então ele foi um exemplo muito grande para mim sobre essa questão de palavra, mas ele também foi um exemplo do que eu não devo fazer. Porque apesar dele ser um homem que gostava de honrar a sua palavra, ele gerou alguns prejuízos para a família por causa dessa palavra. Então, assim, ele acabou, pelo exemplo, me ensinando que eu precisava, em algum momento, fazer diferente, né? E então ele tinha uma característica muito marcante dessa questão da palavra, mas ele tinha uma deficiência nessa questão de que é a questão da dureza, né? De você às vezes não falar, não, cara, eu errei. Tá. E então a gente às vezes precisa Não voltava atrás, né? Não Tinha voltava dificuldade atrás. de voltar atrás. Então às vezes você precisa, falar, não, peraí, eu tô indo por esse caminho porque eu falei que esse era o melhor caminho, mas eu às vezes eu tô olhando, não é esse o caminho. Eu preciso reconhecer que eu tomei a direção errada, que eu fiz a escolha errada e que eu preciso voltar. Tá. Porque às vezes a gente precisa de voltar. Então, às vezes, como o Sancler falou, a gente aprende por exemplo, né? A gente aprende por experiência, né? Por ter sofrido prejuízo. Então, eu aprendi, nesse caso, pela experiência do outro, pelo exemplo do outro, pelo exemplo do meu pai. Então, ele me deixou essa marca. Sancler. Eu também tenho um exemplo, assim, que vem muito forte na minha vida, foi o exemplo do meu pai. Foi num momento muito difícil, quando ele sofreu um acidente de carro. Nós éramos pequenos. Ele sofreu um acidente de carro grave, ele e a minha mãe, né, em que ele quebrou a perna. Eles tinham vindo de um casamento, depois foram beber, e numa curva dela que era da vida, ele simplesmente foi lá e bateu de frente com um poste. Ou seja, ele foi cuspido pro lado de fora e a perna dele ficou dentro do carro, e ele rompeu o fêmur. Uau! E naquela ruptura, ele voltou para casa e o médico disse para ele, depois de um tempo, ele ficou em coma, minha mãe ele ficou naquela tração, né, com o pé para cima, puxando, e a perna dele estava muito menor. E o médico falou assim, olha, você vai ser um aleijado, você nunca mais vai poder... A distância era muito grande, acho que era 10 centímetros. Tá. Você nunca vai fazer, nunca mais vai jogar bola. Nunca mais vou jogar bola com meu filho. E aí, ele foi um exemplo, porque eu vi a determinação dele. Assim, ele chorava. E o meu irmão era muito pequeno, então você tinha que pegar, tipo, olha, você vai fazer com peso com tipo 5 quilos, 7 quilos. E o Lincoln, na época, ele pesava acho que 10, 12 quilos. Até um pouco mais. E ele fazia com meu irmão em casa, para não dar tempo. E ele falava assim, eu não vou ficar aleijado. Então, essa determinação dele, depois disso tudo, meu pai passou por outras cirurgias e meu pai jogou bola comigo. Opa. Hoje você olha para meu pai, você não vê que meu pai manca. Outro exemplo dele é dos estudos. Então, você via que ele era um cara muito estudado, ele gostava de estudar, corria, tentou concurso várias vezes. O irmão dele falou assim, você vai ser o vagabundo da família, porque ele era mais novo. Ele foi o único que fez faculdade. Então, esses exemplos que você vê assim, cara, eu quero ser determinado assim. E eu fui muito isso. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar, galgar um espaço maior, o meu pai se sacrificou. 30% do salário era para pagar o meu curso, para poder tentar fazer a prova da Marinha. E ele fez isso durante 2 anos. Então, essa questão da honra dele, de lutar pelas coisas, de você se sacrificar pela família, da sua determinação, isso me ensinou muito. Tipo, eu tenho o exemplo de um homem forte. Então eu vou pegar isso e vou pegar para mim. Meu pai não era crente. Ele se converteu em 96, 97. E você vê que depois disso ele se transformou num outro homem.
né? Então você vê que o poder de transformação do evangelho, mas o princípio de um homem de valor tinha ali. E eu, graças a Deus, peguei esses exemplos e levei comigo, é o que eu quero. Então, o que eu quero passar para os meus filhos é exatamente isso. Ele olhe para os meus valores, quais são os meus principais pontos que façam sentido para ele. Talvez o meu principal sentido é você seja crente. Eu não quero que ele seja um engenheiro. Eu quero que ele seja um engenheiro crente. Eu não quero que ele seja um advogado. Eu quero que ele seja um advogado salvo. Porque eu entendo que o meu trabalho, ele é apenas a extensão do meu ministério. Então, quando eu estou como advogado, eu sou a extensão do meu ministério de Deus na minha vida para exercer a função, para ajudar o próximo, para ajudar a sociedade e cumprir um propósito de Deus para nós. Então, quando eu vejo isso na vida do meu pai, eu assim, caramba, eu acho que valeu a pena. Legal. Eu olho para ele assim, valeu a pena. Se você pudesse sobrar nada que você deu de exemplo, meu pai já casou e separou da minha mãe, depois voltou. Ou seja, teve os seus contratempos na sua vida, né? Hoje ele está casado. Não foi perfeito. Não foi perfeito. Minha mãe faleceu, meu pai casou novamente. Não foi perfeito. Eu casei mas era com um o homem. pai. Casou meu pai. Então você vê que, apesar de toda essa dificuldade, ele tinha alguns valores. E que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos, para a nossa geração, de homens de valor. Que valores são esses? Valores baseados na palavra de Deus. Então não adianta eu pegar somente o filé mignon. Eu sei que a Bíblia fala sobre os defeitos de Davi, mas o que me encanta na Bíblia é, apesar de Davi ter feito, a Bíblia não esconde. Ela mostra que você errou, mas tem um novo recomeço, quebrando ciclos. Ele sofreu muito. Ele sofreu consequências que poucos suportariam passar. Dentro da sua orgulho, as consequências dele foram gravíssimas. Mas você pode identificar em Davi que ele sabia retornar, ele tinha um coração, né? Então, acho que esses exemplos que a gente está vivendo hoje, e na comunhão com homens de valor que nós estamos trabalhando, é você saber que você tem suas limitações e você saber que você tem os seus limites impostos por Deus para te proteger, mas as suas limitações, você precisa dar um passo à frente para quebrar os ciclos e fazer cumprir aquilo que Deus quer para você. Então, acho que esse é um exemplo vivo na minha vida, a vida do meu pai, e eu espero que os meus filhos olharem para mim, quando ele olhar assim, poxa, meu pai tinha os valores. Eu ainda não sei quais são os valores que estão armazenados na cabecinha deles. A gente acha que está passando uma imagem com tudo, mas uma coisa vai ficar. E essa coisa que eu quero que fique na vida deles é, você entendeu a mensagem do Evangelho, é ser transformado para transformar. Ah, legal. Fala, Manu. Eu tenho alguns homens na minha vida que me inspiraram, principalmente no início da minha vida com Deus. Meu irmão Marcos, ele me inspirava como homem de Deus, como homem de verdade, um homem assim que você olhava e falava, poxa, eu quero ser um crente como esse, um homem que amava sua família, seus filhos. Meu pai, ele se converteu no finalzinho da sua vida, né? Tenho muita coisa que eu aprendi com meu pai, algumas coisas positivas, outras não, outras que me levaram a pensar melhor sobre a vida. Mas eu tenho dois homens que me inspiraram muito. Um deles vocês não conhecem e muitos não conhecem, que era um homem que morava lá dentro de Nova Iguaçu, quando eu era criança. Foi o homem que, quando eu corri pelado para a casa dele, que meus pais estavam brigando, ele pegou uma roupa, botou a roupa em mim, foi lá em casa e pediu a minha mãe e meu pai perguntou se eles deixavam ele me levar para a igreja. E meus pais deixaram, e a partir de então ele começou a me discipular, a ensinar a palavra de Deus. E aquele homem me inspirava assim, de forma maravilhosa. Um homem que você olhava, conversava com ele, era homem de Deus. Ele não está mais conosco, ele está com o Senhor. O nome dele é Balbemir, era Balbemir. Um homem que me inspirou muito, foi bênção na minha vida. E um outro homem que me inspirou muito também, que está com o Senhor, foi Marcelo Paganotti. Vocês devem ter conhecido Marcelo Paganotti, um homem de valor, um homem de Deus, um homem que eu posso dizer, eu caminhei com ele, eu vi o processo da conversão dele e eu vi o quanto ele era um homem que ele buscava ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que me acompanhou, que falou as verdades bíblicas para mim, que me discipulou. Quando eu fazia as coisas que não eram muito legais, eu adolescente, ele vinha, chamava minha atenção e ele foi me ajudando a firmar os meus pés na rocha. Então esses dois, eles me ajudaram muito, me inspiraram muito. E eu costumo dizer que, como Paulo falou, né,
como a palavra diz, que um plantou, o outro regou e Deus deu crescimento. Então, Paulo mesmo falou. Paulo plantou, falou. Apolo regou e Deus deu deu crescimento. E esses homens, eles fizeram isso. Um plantou, o outro regou e Deus foi dando crescimento. E graças a Deus eu tenho esses homens como inspiração de Deus para minha vida. Eu também quero falar, né, de um, né? Aliás, dois. Eu citaria dois. Um, meu pai, sem dúvida. Poderia ficar um bom tempo aqui falando sobre ele. Mesmo antes da conversão, eu só me lembro do meu pai como um homem se esforçando para ser correto com as coisas. Um homem simples, inteligente, mas sempre viveu para a família e para o trabalho. E sempre muito correto com as suas coisas, muito correto. Eu não me lembro do meu pai cometendo assim, sinceramente, gente, eu não me lembro de ter visto ou tomado conhecimento sequer do meu pai ter cometido um ato que pusesse em xeque o seu caráter, por exemplo, antes de ser crente. Depois que ele se converteu, é claro que o evangelho, né, te dá uma outra visão de vida. Mas depois da conversão dele, ele seguiu com essa postura de caráter e tal, só que aí com os valores espirituais, que até então ele não tinha. E isso ele sempre passou muito mais pelo exemplo do que necessariamente pela fala, né? Sempre um exemplo, assim, para mim, para o meu irmão, para minha família. E a segunda pessoa que eu cito, e aí foi mais no aspecto espiritual mesmo, ministerial, é o pastor Cassiano. Vocês conheceram. Aquele homem dispensa comentários, né? Foi alguém que, assim, contribuiu muito para que eu pudesse ver o que é ser um pastor, o que é ser um crente, o que é amar a Deus. Então, a vida dele, até porque ele morou lá em casa um tempo, então eu me lembro que ele ia ler a Bíblia, ele dormia no meu quarto. Do lado, eu dormia a dois passos do lado dele. Então ele ia ler a Bíblia e eu ia ler a Bíblia também. Eu era adolescente. Constrangido, né, ali? Daí eu olhava assim, ele estava lendo a Bíblia e eu ficava lendo a Bíblia. Meia hora depois eu olhava de novo e ele estava lendo a Bíblia e eu ficava lendo a Bíblia. Quando ele acabava de ler a Bíblia, ele dobrava o joelho e ia orar. E eu também fazia a mesma coisa. Só que adolescente, né, gente? Com 5 minutos, você resolve o teu assunto com Deus. Tão longo assim. Mas eu vi ele de joelhos dobrados orando e eu ficava lá orando e tal. Até que ele se levantava e ia dormir. Então, uma parte da minha vida, eu presenciei isso. E eu trago isso, assim, com muito carinho para a minha vida. Então, eu cito o meu pai. Mas, para terminar, eu queria que vocês dissessem, assim, bem rápido, objetivo, uma palavra para o pessoal que está vendo aí o nosso papo, né? Ministério de Homens, enfim, uma palavra que está no teu coração, na tua mente, de estímulo, de encorajamento, sobre o Ministério de Homens. Sancler. Olha, de tudo isso que foi falado aqui, a gente consegue perceber que os exemplos da Bíblia são vários referenciais que nós temos. Mas os exemplos da nossa vida, das pessoas que a gente tem comunhão, eles vão dar um norte, um novo sentido muito maior para nós. Porque os ensinamentos, eles acabam convencendo muitas pessoas, mas os exemplos, eles arrastam. Eles arrastam. Então nós precisamos ser pessoas de exemplo para arrastar outros. Que comece por nós, que comece por mim, no meu trabalho, que é a extensão do meu ministério, a fazer mudança na sociedade que eu espero. Dizem que Gandhi disse, seja você a mudança que você espera que ocorra no mundo. Se nós começarmos a fazer e colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, nós poderemos sim ser homens de valor que cumprem o seu propósito. O propósito de ser bênção na família. As dificuldades, elas sempre vão aparecer.
Então, é um incentivo que eu quero dizer para todos vocês que participem dessa comunhão. Vocês podem se abrir, vocês podem realmente se doar um pouco mais, vocês podem ir um pouco mais além, né? Naquela questão de você realmente se desprender das coisas que embaraçam os pés para que você possa desenvolver a sua salvação. Porque você não está sozinho. E você também não é único, que vai ficar o último pacote da bolacha. Mas você também precisa caminhar junto. Porque assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo, o outro amigo. Nós precisamos ser lapidados pelo outro. Nós não vamos conseguir ficar limpos sozinhos. Eu sempre tive muita dificuldade de andar caminhando com muitas pessoas. Porque do meu temperamento, eu viajava muito. E como eu viajava e as maioria das pessoas iam para os lugares que eu não concordava, eu, na maioria das vezes, eu ficava mais sozinho. Então, eu sempre tive muita dificuldade de me abrir, de me expressar. E numa das reuniões dos homens, eu cheguei e falei, olha, eu tenho uma dificuldade, de repente, de falar. Eu sou um cara muito extrovertido e, às vezes, quando é muito extrovertido, você esconde algumas coisas. Você esconde. Não, esse cara não é triste. Não, eu posso ficar triste. Mas eu acabo mascarando quem eu sou porque eu tento botar uma outra máscara naquela coisa que eu não sou. E eu tive uma dificuldade, na reunião de homens, eu realmente acabei me abrindo. Olha, eu tenho uma dificuldade de me expressar, de confessar pecados, no sentido de me abrir para, poxa, eu tô mal. Eu tenho essa dificuldade, porque eu sempre fui muito resolvido sozinho. Por causa da minha profissão, viajando mais de 20 anos. E eu acabei criando as minhas dinâmicas. E nessa reunião eu me abri. Aí veio um irmão, chegou para mim, eu também tenho essa mesma dificuldade. Você pode se abrir comigo se você quiser, porque eu te entendo. Essa empatia, ela só ocorre quando você desarma. Chegou em casa, jogou o celular para um lado, a chave para o outro, a carteira. Você desarma quando você está entre amigos. Então, essa é a importância, você abrir. Homem chora sim, homem desafia o seu próprio ciclo a ser quebrado para se desenvolver a si mesmo e a desenvolver o outro, porque é na relação, é no caminhar, é no caminho é que nós conseguimos as nossas vitórias. Ninguém vence sozinho. Eu cheguei até aqui porque alguém me trouxe. Alguém me carregou em oração, alguém me carregou com palavras de incentivo, alguém pagou muitos retiros, eu procuro incentivar também. É uma forma de você participar do reino. Você não pode ir, você não tem filho, administre isso. Banque um adolescente para ir para um congresso e com um acampamento. Banque isso. Sai do seu bolso. Saia dessa inércia de que aquilo que você tem é seu. Aquilo que você tem é para administrar para o reino. Então, quando nós fazemos isso na comunhão, a gente consegue se soltar um pouquinho. E é no movimento. O movimento da inércia, ela precisa ter uma força muito maior para romper, mas depois ele vai. Ou seja, o nosso desenvolvimento ele tem que começar quebrando ciclos. Comece por você, a começar por mim, né? Quebra corações, em que você possa realmente entender que os propósitos de Deus para a sua vida pode estar começando hoje, num novo ciclo. É isso que eu desejo para você. Vinícius. Amém. A gente tem percebido, né, que é muito importante estarmos juntos. E nós desenvolvemos um tema lá, né, em Caxias, que a gente observou que, como o Sancler falou, que ninguém vence sozinho, a questão da unidade. Lá, nós nos complementamos que, assim, eu quero ser suporte na sua vida. Irmãos, a gente precisa do suporte de outra pessoa. A gente precisa viver em comunhão, em unidade, porque sozinho você não vai conseguir, né? Como diz aquele ditado antigo, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa estar juntos. E a gente, como homens, você precisa estar envolvido em um ministério, você precisa estar inserido em um grupo. E lá, né, ou aqui, é um lugar de você fazer amigos, de você somar forças, de você ter gente que vai orar junto com você, que vai chorar pelo seu problema, que vai chorar com você, que vai sorrir com você, que vai lutar as suas guerras junto com você. E com certeza você vai descobrir que junto com o outro você é mais forte. A própria palavra ela diz que
que quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, em unidade. União. E a gente precisa estar junto, inserido, junto com o corpo. Então, se você que está nos vendo, que está nos ouvindo, está se sentindo sozinho, venha se unir a nós. Porque, com certeza, a sua luta não é só sua, ela é nossa. E o que você está passando hoje, com certeza, um de nós já passamos ou também estamos passando. E nós seremos, juntos com o Senhor e com o Espírito Santo, suporte para a sua vida, para que você possa vencer. Nós dissemos também lá no nosso grupo que nenhum de nós se perca. Ninguém vai ficar para trás. Bacana. Por quê? Porque juntos nós venceremos em nome de Jesus. Muito bacana. Que Deus abençoe. Eu acho que é importante também, de repente, vocês deixarem o endereço lá da igreja de Praça Seca, da igreja de do Meier. Não, agora. Caxias ainda vou começar o trabalho no Meia. Então, assim, de repente deixar um endereço, porque de repente tem gente aqui, ó, que mora ali pertinho, gostaria até de participar desse momento. Deixa já. Cadê? Quem? Jacarepaguá, Rua Barão 873, Praça Seca. Praça Seca. Praça Seca, isso aí. Os dias de reunião, Saclé? Segunda-feira, nós estamos marcando agora, vamos anunciar nos nossos grupos, né? Mas é segunda-feira, por volta de 7h30 até as 9h, estaremos juntos lá. E de repente quer saber mais sobre isso, vai aos domingos lá. Sim. Que aí lá a gente consegue passar até mais informações para você. Domingo, 10 horas da manhã ou 18 horas. Vai lá, procura o Sancler, procura o André. Tem uma equipe boa ali, eu tenho certeza que vai ser bênção. Ah, ok. Vai ter na descrição do vídeo o nosso endereço. Como o Max está falando ali. Dando a dica, Tá cola. dando a dica. Irmãos, as reuniões lá em Caxias acontecem todas as segundas-feiras, às 7h30 ou às 19h30. Rua Humberto de Campos, 107. E vai lá, vai participar com a gente. De vez em quando a gente vai até faz um futebolzinho lá. De vez em quando a gente vai para lá com a turma. Legal. A gente faz lá o nosso momento de oração, traz uma palavra breve. E aí a gente vai lá jogar o nosso futebolzinho, porque também faz parte, né, irmão? Tem que ter um futebolzinho. Legal. Amém. Pra galera. E outra, eles falaram aqui dos endereços, mas os demais endereços vão aparecer. Vão aparecer aparecer. embaixo, então fiquem ligados aí, anotem direitinho e façam uma visita pra gente lá. Sim. Não é isso? Bom, gente, o nosso papo está chegando ao final, né? E eu acho que passou rápido. Foi muito bom receber vocês, foi muito Amém. bom ouvi-los, compartilhar a experiência. Isso é sempre muito bom, isso sempre agrega. Então, que Deus abençoe você, Sancler, seu ministério, Deus abençoe você, Vinícius, você que está nos assistindo. Deus abençoe você. E pastor Manu. A gente não pode esquecer, né, de avisar para você que está assistindo, que está nos ouvindo, de compartilhar esse Isso momento aí, que a gente galera. viveu Verdade, aqui. isso aí. Compartilha lá no YouTube, compartilha no Instagram, Facebook, nas redes sociais no geral, compartilha no grupo de WhatsApp. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Pessoas que estão precisando ouvir o que foi dito aqui serão abençoadas, transformadas. Então não deixe de compartilhar. Vai lá, não só compartilhe, mas curta também. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para todos aqueles que vão assistir. Tive uma ideia. Opa! Vamos encerrar fazendo uma breve oração pelo pessoal que está assistindo o nosso programa? Amém. Amém. Bora, Amém. Sancler. Amém. Senhor Jesus, louvado é o teu nome. Amém. Nada disso aqui, Senhor, poderia acontecer se não fosse o seu sacrifício na cruz. Mas nós assumimos a nossa responsabilidade, Senhor, de sermos o irmão que vai pegar na mão do outro irmão. Amém. E vai conduzi-lo no caminho e vai orientando e sendo orientado, como nós dissemos aqui, para que cumpramos o propósito que o Senhor quer das nossas vidas. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos amigos, às vezes amigos mais chegados que o irmão. Amém. Que tu possa, Senhor, despertar nas pessoas que estão ouvindo esse desejo, essa ousadia de buscar ajuda. Amém. Em pessoas que têm valor, porque nós somos homens de valor, porque nós buscamos os valores do alto, o valor que tu tens impregnado em nossas vidas, que está no nosso DNA, Amém, que tu possas falar aos nossos corações e ao coração daquele que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal. Valeu, Deus pessoal. abençoe vocês, gente. Olha só, a gente só não pode esquecer que hoje é o nosso primeiro
primeiro. Ah, mas toda semana vai ter o nosso bate-papo e você Perfeito. não pode perder. Hoje foi só o primeiro de muitos que virão. Semana que vem tem mais. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Valeu, galera. Gente. Um abraço, pessoal. Quem me Tchau. conhece sabe, vai entender, hein? Tá contigo e não tá comigo. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.